Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já se perguntaram por que os hebreus gostavam tanto de adorar deuses de outros povos? Por que eles eram tão infiéis para com o Deus que só eles conheciam? Os egípcios adoravam milhares de deuses egípcios, deuses de sua terra. Os cananeus, que os escritores hebreus identificam como um povo à parte de Israel, só adoravam deuses cananeus, deuses de sua terra. Os sumérios só adoravam milhares de deuses sumérios, deuses que eram de suas terras. Os babilônios só adoravam deuses babilônios, deuses de sua terra. Os hebreus, no entanto, só queriam adorar deuses de outros povos e que se encontravam em terras estrangeiras. Por que será que um povo que supostamente era ensinado desde a mais tenra idade que Deus só havia um, gostava tanto de adorar deuses feitos de pedra, ferro e barro por outros povos? Nas lendas bíblicas, encontramos o Deus hebreu fazendo maravilhas às vistas desse povo escolhido por ele. Nos contos bíblicos de autoria dos hebreus, o Deus Javé se faz real. Os hebreus nunca viram Baal, Axera, Hadad abrirem mar vermelho, fazerem descer pão azedo do céu, codornas envenenadas e pedras caírem do céu. Essas maravilhas só foram feitas por Javé para os hebreus. Os pobres miseráveis gentios nunca viram nada parecido sendo executado por seus deuses e em seu favor. Deus bom, poderoso e fazedor de coisas impossíveis só o Deus de Israel fazia. Como as pessoas são inocentes. Naquela época, se um peido bem fedorento fosse dado por um cachorro, as pessoas de tão ignorantes que eram adorariam o cachorro como um deus. Vejam, os hebreus que supostamente acreditavam e diziam ter visto todas aquelas mentiradas ocorrerem, só viviam adorando os outros deuses que nunca fizeram nada. Vocês acham que se todos esses supostos milagres tivessem de fato ocorrido, os outros povos não abandonariam seus deuses? Se isso fosse verdade, os gentios seriam os primeiros a adorarem a Javé. Eles jogariam seus deuses no lixo e só adorariam a Jeová. Para justificar essa discrepância tão evidente, os escritores hebreus, os inventores da Bíblia hebraica, colocaram um antídoto para solucionar essa problemática. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Êxodo 33, 5. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Êxodo 32, 9. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Isaías 48, 4. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Êxodo 34, 9. Perceberam? Eles inventaram que os hebreus adoravam deuses de outros povos porque eles eram teimosos e duro de coração, dura cerviz. Notem que os escritores nunca disseram e muito menos deixaram a entender que havia demônios desencaminhando os hebreus para fazerem isso. Não, simplesmente os escritores a todo momento, em diferentes passagens, apenas diz que os hebreus faziam aquilo porque queriam. Eles eram teimosos, não davam ouvidos aos profetas que os exortavam a adorar o Deus de seus antepassados, o Deus de sua terra. Mas vocês acham ter sentido isso? Como alguém seria obstinado em querer adorar deuses que soubesse que não existiam? E o mais grave, deuses de outros povos. Vocês acham que uma criança brasileira depois de crescida, rejeitaria seu verdadeiro pai e chamaria um estrangeiro, que ele nunca viu na vida, que nunca fez nada por ela, de pai? É óbvio que não. Como um hebreu nascido entre hebreus, todos falando e reafirmando, dia após dia, que os deuses das nações eram falsos e inexistentes, quando crescido esqueceria tudo isso e passaria a acreditar justamente nos deuses falsos dessas nações. Como que um hebreu nascido entre hebreus seria convencido por algum argumento gentil de que seus deuses eram de fato reais e o tal Deus Javé não era o que era? Como que um pagão poderia argumentar contra a afirmação de um hebreu que afirmava que Jeová foi o Deus que fez os céus e a terra, se todas as lendas apontam que diferentes deuses em diferentes localidades haviam criado essas mesmas coisas? Como não havia nada escrito, na época em que a Bíblia supõe ter ocorrido todas as supostas maravilhas de Javé,
e então a única forma de combater as crenças ou afirmações de um gentil, daquela época, seria apontar provas concretas da existência e do poder real de Javé, correto? Um hebreu, portanto, tinha que se valer de provas da ocorrência da abertura do Mar Vermelho, da destruição dos egípcios, das poderosas obras de Javé no deserto do Sinai e durante a tomada da terra de Canaã. Esses povos então por certo deixariam registrado em suas lendas as obras poderosas que haviam presenciado. Lembrem-se de que não eram só os hebreus que registraram fatos e contos. Os outros povos também faziam isso. Há centenas de pedras, monumentos, papiros, pergaminhos em que diferentes povos vizinhos dos hebreus registraram fatos e contos, porém, em nenhum desses, vemos esses povos falando que viram algo sobrenatural vindo de um Deus de nome Javé. Não há nenhum registro histórico onde conste que povos à parte dos hebreus viram manifestações mágicas de Javé. As maravilhas de Javé só são atestadas pelos escritores que inventaram a Bíblia hebraica, pois eles eram hebreus e seu Deus também o era. Nem os hebreus dentro dos contos bíblicos acreditavam de fato ou mesmo viram as maravilhas de Javé, tanto que os textos nos mostram os hebreus indo atrás dos deuses que supostamente pertenciam a outros povos. Bom, quando a Bíblia apresenta os hebreus adorando outros deuses, ela nos diz que foi toda a nação, não foi um ou dois indivíduos que fizeram isso, mas a nação inteira. Mas você não vai ver o povo filisteus, amorreus, egípcios sendo obstinado ao ponto de deixarem de lado seus deuses e irem adorar Javé. A obstinação só estava do lado do povo hebreu. Só a nação em peso de hebreus que gostava de adorar deuses falsos e de outros povos. Mas acredito que vocês devam saber do porquê disso. Ninguém adora algo em que não acredita e confia. Os hebreus faziam isso porque eles acreditavam na ação daqueles deuses. Os hebreus eram politeístas, daí em seus contos, os vermos a todo instante querendo ir adorar outros deuses e não somente a Javé. Na literatura suméria, assíria, egípcia, encontraremos esses deuses fazendo milagres semelhantes aos de Javé. Os hebreus dizem que Javé fez aquilo porque isso era próprio de cada povo. Cada povo só registra as façanhas dos deuses de seu povo contra outro povo. Os deuses são de propriedade de cada povo, eles só trabalham em favor daquele povo. Mesmo quando um Deus castigava seu povo, sempre havia a justificativa de se dizer que ele o fazia para benefício ou lição moral de seu povo, nunca do povo adversário, inimigo. Os deuses que os escritores dizem que os hebreus adoraram e que eram de outras nações, na verdade, eram os deuses que os primitivos hebreus aprenderam a adorar desde que se entenderam como povo. Esses deuses não eram estrangeiros e nem de outros povos, eles eram do povo hebreu, por isso que eles os adoravam. Os atos e portentos dos deuses são apenas recursos literários dos quais cada escritor de cada povo faz uso para legitimar as ações de seus reis e governantes.